Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27-3228-0586. Olá, sejam muito bem-vindos à solenidade da Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo, domingo 8 de janeiro de 2023. Inclusive, hoje é o dia em que tradicionalmente se desmontam as árvores de Natal e também o presépio. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Amém. Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até parar sob o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A pergunta dos magos: onde está aquele que nasceu, o Rei dos Judeus? Esta pergunta é talvez o tema principal do texto do Evangelho de hoje. O que mais surpreende é o fato de ser formulado por pessoas estranhas ao povo de Israel, ainda longe da salvação, mas que em breve ocuparão o lugar do povo eleito. Os magos eram os membros da casta sacerdotal da Pérsia. Mais tarde, teólogos, filósofos e cientistas orientais foram designados com este nome também. Com a sua viagem a Belém, antecipam e prenunciam a vinda dos povos pagãos ao Evangelho. O valor cristológico desta passagem, Cristo, salvação dos povos, é o sentido central que deve ser sempre preservado. As outras explicações moralizantes ou alegóricas, particularmente sobre os presentes e o seu significado, valem por si só. São os pagãos que primeiro se deslocam para o nascimento do Rei dos Judeus e vão à sua procura. Chegam naturalmente a Jerusalém. Isso está lá também configurado em Isaías capítulo 60. E são os pagãos que primeiro se deslocam para o nascimento do Rei dos Judeus e vão à sua procura. Chegam naturalmente a Jerusalém, conforme a profecia de Isaías capítulo 60.
Lá os magos encontram e questionam os judeus e a sua história sagrada. Eles testemunham com certeza que as Escrituras anunciam o Messias, mas são incapazes de reconhecê-lo no menino de Belém. Os judeus são capazes de estudar e entender as Escrituras e descobrir o local exato do nascimento do Messias predito pelo profeta, mas não dão um passo para encontrá-lo, pelo menos para seguir os adoradores estrangeiros. A sua reunião no palácio de Herodes parece mais um conselho de guerra do que uma busca serena da vontade de Deus. O comportamento de Herodes, dos sacerdotes, dos escribas e do povo contra Jesus é o mesmo que as autoridades e o povo de Jerusalém assumirão contra Cristo durante os anos de sua vida pública e nos dias da sua paixão, morte e ressurreição. E eles assumirão a mesma atitude contra os pregadores do Evangelho e os continuadores de sua obra. Um duplo movimento antitético percorre essa história: o da rejeição dos judeus e o da aceitação dos pagãos. Encontramos esse contraste em todo o Evangelho. A salvação dos pagãos é uma verdade presente no Antigo Testamento e também na tradição judaica, Gênesis 12, Isaías 2, Salmo 47. Se é possível a Israel descobrir Deus através de sua história, os pagãos devem chegar a ele através dos esplendores da criação, Deuteronômio capítulo 4. As estrelas narram a glória do único Deus, Salmo 19, e revelam o poder do seu Criador, Sabedoria capítulo 13. Aqui Mateus parece estar se referindo ao relato em Números, os capítulos 22 a 24, e comentando a maneira dos Targumim palestinos, que são traduções desdobradas do Antigo Testamento. Tanto no livro dos Números como nesta passagem de Mateus, os magos pagãos encontram um rei estrangeiro. Balaque, que quer amaldiçoar o povo de Deus, Números capítulo 22 e 23, Herodes, que quer matar o rei dos judeus, Mateus 2. Porém, em ambos os casos, os magos assumem uma atitude contrária à vontade dos dois reis, abençoando e adorando aquele que deviam condenar. Além disso, anunciam uma estrela brilhante e voltam para os seus países tranquilos e felizes. Isso está no capítulo 24 de Números. Mateus quer associar os pagãos deste início da vida de Jesus à restauração do reino universal de Deus. Jesus é a luz que ilumina os povos, Isaías capítulo 9. É a sabedoria que supera a de Salomão, atrai a si todos os reis e sábios da terra, 1 Reis capítulo 10. A vinda dos pagãos implica o reconhecimento do domingo universal de Cristo. Mas, como já foi dito, para Mateus é importante o contraste para a vinda dos magos, que cria com a rejeição dos judeus. A salvação aceita por quem vem de longe é negligenciada por quem está perto. Os magos são avisados em sonho para nunca mais voltar para Herodes. Eles também são especialistas em interpretação de sonhos. Esses homens de Deus, obedientes, voltaram para sua pátria por outro caminho. E hoje a igreja celebra São Zeferino, um discípulo de São Severino. Eugipo foi também seu biógrafo, mas não soube precisar o seu nascimento. Pela língua e cultura, provavelmente seria de uma colônia romana do norte da África. Outras informações são mais precisas, como a ida para o Egito e a Síria, ainda jovem, em busca da vida monástica. Em aproximadamente 440, foi para as regiões do rio Danúbio, hoje Áustria, e porções da antiga Iugoslávia. Ali havia muitas colônias romanas, em parte cristãs, mas ameaçadas pelos invasores bárbaros, principalmente hunos e ostrogodos. Dedicou-se especialmente à pregação da penitência e da conversão, no intuito de pacificar os bárbaros e reerguer as comunidades cristãs. Para isso estabeleceu, próximo de Viena, numa choupana que era compartilhada com outro eremita. Ali ele acabou morando.
Também cuidou caridosamente dos pobres, dos doentes e dos prisioneiros, conseguindo a libertação de muitos escravos dos bárbaros. Com isso, acabou por ser reconhecido e respeitado até mesmo pelos invasores. Conta-se que, diante de um período de fome, o povo lhe pediu ajuda, e sua orientação foi justamente a penitência e a caridade para obter a misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, publicamente condenou a atitude de certa viúva muito rica, que estocava víveres para vendê-los a preços altos aos carentes. Ela se arrependeu e distribuiu os alimentos aos pobres. Mudou-se para Viena a pedido da população e dos governantes, fundando então um mosteiro, primeiro de vários outros. Seus discípulos vieram a se tornar seus maiores auxiliares na evangelização e nas obras de caridade. O rei Odoacro dos Érulos o visitou no mosteiro, revelando a intenção de invadir a Itália. Foi dissuadido pela conversa firme e doce de Severino, e após a morte, no dia 8 de janeiro de 482, o mesmo rei, preocupado com a possibilidade de suas relíquias serem profanadas por novos invasores, as remeteu para um mosteiro beneditino em Nápoles, na Itália. É considerado o apóstolo da Áustria e das regiões banhadas pelo rio Danúbio. Senhor, pelo exemplo e intercessão de São Severino, concedei-nos a graça de jamais guardar avaramente os dons que nos destes para a nossa salvação, mas que, sinceramente, aprendidos os nossos pecados, sejamos sempre capazes de distribuir com os irmãos, principalmente os mais necessitados, o pão material e espiritual que diariamente nos dais em vossa bondade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para você e muita luz aí para os seus dias. Até amanhã.